apaixonada com os animais. Tiver, todo mundo sabe disso, que eu tenho o Lorenzo. Mas a vida inteira eu sempre fui muito conectada com os animaizinhos. Você já olhou dentro dos olhos de um animal? Dentro dos olhinhos. O Lorenzo é o único cachorro que eu vejo que ele me olha assim. Porque o cachorro normalmente fica assim, olhando para baixo, né? Ele fica assim para mim. Já parou para pensar quantas coisas e sentimentos poderiam estar ali naquele olhar? É muito puro, não é, gente? Tira essa música aí, não gostei. Porque o que eu vou falar é muito sério. Não existe nada mais puro, verdadeiro, encantador, que o amor sincero de um animal. Como eles são verdadeiros com a gente, amigos. Você briga, fica no cantinho, daqui a pouco ele vai chegando. E os animais são seres completamente indefesos. E a única voz que eles têm é a nossa. A ajuda de cada um de nós, por menor que seja, faz muita diferença na vida desses seres tão especiais e tão vulneráveis à maldade, como a gente vê por aí. Muita gente maltratando os animais. Na luta pela defesa dos direitos dos animais, cada ação faz diferença. Proteção animal é uma luta sem fim. Mas é bom ver, quando a gente não está sozinho nessa luta, que outras pessoas se importam e ajudam. Dá sempre mais garra e motivação. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a médica sanitarista Diana Serra de Almeida. Ela é presidente da ONG Bicho Feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. Ainda trouxe os animaizinhos. Seja bem-vindo. Então, gente, olá. Então, gente, incrível a gente falar. Ela é presidente dessa ONG Bicho Feliz, fundada em 2001, tem como bandeira principal a educação ambiental, para cuidar aí desses animaizinhos, né, que sofrem de maus tratos. Com certeza. E fora o descaso das autoridades. Vamos chegar aqui para frente? Olha, gente, deixa eu falar para vocês. É alarmante. E isso aqui a gente está falando da proteção dos animais, mas fora isso, as autoridades, é um descaso absoluto com as zoonoses em São Luís. Descaso absoluto com as zoonoses. O bairro do Olho d'Água está totalmente contaminado. Eu sei porque eu perdi. Imaginem vocês, os meus cachorros, eu tenho uma carteira de vacina completa, feita, e eu perdi 2 animais por uma doença horrível. E a veterinária me disse: Paulinha, o Olho d'Água está totalmente contaminado por esse mosquito que transmite essa doença horrorosa. Então, vocês imaginem, vacinados, os 2 animais lindos. Então, a gente fica se perguntando, não é, a situação dos animais em São Luís. O abandono completo, descaso da prefeitura, das autoridades em geral com os animais. E eu sei que isso é um dado real, porque eu, né, perdi os 2 animais. E a veterinária me disse, eu falei, mas vem cá, os animais são vacinados? São. Mas, mesmo assim, o Olho d'Água está assim. E aí a gente fica preocupado, né, com os animais. Fora os maltratos, também tem esse problema das zoonoses. Com certeza, das zoonoses e não zoonoses, né? Então, são doenças que acometem os animais, mesmo eles estando castrados, vacinados, mas eles correm o risco, né, de pegar essas doenças, porque não existe o principal e o fundamental, que é o saneamento básico. Então, isso eu quero saber. Eu sei que hoje em dia não tem mais, porque antigamente tinha aquele espaço, existe só o administrativo, mas não tem mais aonde os animais serem recolhidos. Como que funciona isso em São Luís? É porque o Centro de Controle de Zoonoses, ele funcionava desde 1988, mas a única prática dele era eutanasiar os animais que chegassem lá, quer estivessem doentes, com uma doença infecto-contagiosa, ou não. Por quê? Porque não há, até hoje, políticas públicas voltadas para o bem-estar do animal. Então, funcionava apenas como uma lata de lixo. Mas grosseiramente falando. Isso o Maranhão ou todo o Brasil? Olha, em todo o Brasil acontece, só que
nas outras capitais e outras cidades, nos centros mais avançados, pela conscientização e educação da sociedade, está havendo essa mudança essa mudança de atitude. Então, hoje, os centros de zoonose de fora já estão fazendo a prática que a gente pretende aplicar aqui. Então, gente, isso que eu ia falar. Olha, aproveitem esse momento para perguntar para os candidatos quais são, efetivamente, como é que eles vão cuidar. Eu não vi, por exemplo, ninguém colocar em discussão, dentro dessa campanha, a questão aí do Zika vírus, como cuidar da cidade, ainda não vi. Ninguém falar disso. Né? Estão preocupados um em atacar o outro e a gente não vê, né, efetivamente quais seriam as ações voltadas para isso. E aí eu coloco também esse questionamento com relação aos animais, às zoonoses, já que o centro está completamente fechado. Hoje não tem centro. Não tem. Inclusive, mudou a nomenclatura agora para a Unidade de Vigilância em Zoonoses, justamente para coibir a prática de genocídio que acontecia. Por exemplo, olha, eu falei que o calazar, que pode ser grave nos seres humanos, é transmitida por cães e é uma ameaça em São Luís. Ninguém sabe disso. É uma ameaça real para as pessoas. Aí você vai dizer, como que é transmitida? Um mosquito que está ali, no olho d'água está assim, ó, dessa doença horrorosa. E é transmitida para os seres humanos, perigosíssimo. E ninguém questiona, ninguém pergunta, e ninguém fala nada. É isso que tem que se discutir dentro da campanha eleitoral, viu, minha gente? É isso que tem que se perguntar. Quais são as ações efetivas? Ó, nós vamos cuidar disso. A coleta do lixo, por exemplo, que é outra situação gravíssima em São Luís. Né, a gente vê essa situação muito difícil. A gente mora numa ilha, Sachibé. Agora, você imagina os animais, fora o abandono que a gente vê, não é? E os maus tratos. E amanhã eu sei que você está fazendo uma caminhada, não é isso? Isso. Amanhã nós vamos fazer um evento que é a 7ª Marcha de Defesa dos Animais, contra maus tratos, e principalmente pedir que as leis elas sejam um pouco mais rígidas, porque, na realidade, a gente não quer só proteger os animais, porque isso já está numa esfera muito maior, que é saúde pública. Porque, na verdade, o calazar ele não é transmitido pelo cão, ele é transmitido por um mosquito. Se não tiver o cão, vai ser pior, porque aí mesmo é que o mosquito vai encontrar o ser humano. Então, o cão acaba servindo como barreira. Então, hoje, por exemplo, o que eles dizem? Ah, não, vamos exterminar os cães, porque assim a gente acaba com o calazar. Muito pelo contrário, faz aumentar. Porque tem aquele mais barato, que é exterminar os cães. Mas e o Zika vírus, e a dengue, e a chikungunya? Vai exterminar quem? Né? Então, porque tudo não isso tem a o gente cão. precisa questionar, viu, minha gente? De verdade. Colocar aí para os candidatos que venham com propostas, né, que tragam para a população respostas como essa que a gente fica aqui questionando. Né, porque eu sei que lá na universidade mantinham também um espaço, ainda tem, ou não? A universidade pediu o prédio? Pediu porque o prédio era da prefeitura, que funcionava lá desde 88, como eu falei anteriormente, e agora eles estão ao lado do antigo Saramanta, né? Mas só que não funciona. Não tem ação nenhuma efetiva, não tem ação, né? não tem ação efetiva. Inclusive, a ONG Bicho Feliz foi a responsável pela interdição do CCZ por conta dessa prática de genocídio e exigindo que o poder público municipal faça realmente o trabalho que tem que ser feito. Semana passada, nós tivemos a primeira audiência de conciliação da ação civil pública que nós promovemos contra o município de São Luís. E, então, agora, ou o Centro de Zoonoses, o município de São Luís, na realidade, que o Centro de Zoonoses é apenas uma unidade, ou o município de São Luís se adequa às políticas públicas voltadas para o bem-estar animal e humano, ou o Centro de Zoonoses não vai poder ser reaberto. Olha, gente, fica esse apelo, né, minha preocupação. E esses animaizinhos estão aqui para adoção, é isso? Esses animaizinhos, esse aqui é o mascote da ONG Bicho Feliz, porque a ONG Bicho Feliz ela não faz o trabalho apenas de resgate de animais, de castração e doação. Esse animal, o que aconteceu? Ele foi resgatado, os dois foram resgatados até no Corpo de Bombeiros, né, que eu sou também militar do Corpo de Bombeiros, então ele foi resgatado lá. Aí disseram que ele estava com calazar e estava sendo escorraçado. Eu levei para uma clínica e, infelizmente, o veterinário disse assim, olhou para o animal e disse, mas, Diana, por que esse cachorro vai te dar tanto trabalho? Porque você não eutanasia esse animal e pega um outro que te dá menos trabalho. Eu disse, mas Deus colocou ele na minha mão e é dele que eu tenho que cuidar e dos demais que puderem chegar. É isso, gente. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que, na realidade, o que ele tinha? Ele não tem calazar, fizemos todos os exames,
até o medular, que é o PCR, porque não faz o aspirado de linfonodos aqui, mas faz o PCR que vê no DNA. Né? Isso. Aí, não, já faz aqui o PCR. O aspirado ainda nem mandam para fora. E aí, o que aconteceu? Ele tinha uma espécie de câncer na boca, na narina. E aí eu levei a um outro veterinário que disse, eu não vou eutanasiar esse animal, eu vou operá-lo. Então, ele fez uma cirurgia inédita aqui no Maranhão, foi feito por um veterinário professor da universidade, doutor Antônio Augusto, feito na UEMA. E hoje ele retirou o palato duro da boca e colocou uma prótese de polimetilmetacrilato, e hoje o animal está saudável. Então, gente, e outra coisa, fazer um apelo aos donos de animais que maltratam seus animaizinhos. Olha, gente, são nossos companheiros de jornada. Né? O animalzinho chega para você, o animal ele absorve tanto a energia do dono. Então, cuida do animal que você, né, que o universo entregou para você cuidar. Seja amoroso, carinhoso com o seu animalzinho. Com certeza ele vai devolver, se não nessa vida, em outras ou em outra instância. Então, essa coisa dos maus tratos é algo muito doloroso, né? Principalmente para uma criaturazinha que não pode se proteger, não pode se defender, não pode falar, não pode dizer nada. Então, assim, fica muito o apelo do coração das pessoas, da bondade, trazer o amor. Né? Tem gente que passa do lado de um animal porque é um animalzinho de rua, chuta um animalzinho. Então, assim, eu não me conformo com isso. Né? Então, vamos trazer amorosidade para as nossas vidas, para cuidar dos nossos animaizinhos. Eu fico muito feliz de poder te receber aqui, abrir esse espaço para você. Muito obrigada. Quero que você conte sempre comigo, quando for fazer qualquer atividade. Certo. Porque eu sou, de verdade, uma defensora dos animais. E eu vim aqui também pedir a sua ajuda para isso, porque nós já existe uma lei do Hospital Público Veterinário, tá? Só está faltando um terreno para que a gente possa construir esse hospital. E eu queria fazer um apelo para que, se alguém tiver um terreno, ou município ou estado, ou alguém particular, que doasse esse terreno para nós, que a gente tem pretensão de construir esse hospital público veterinário para ajudar esse animal. Essa cadelinha aqui, olha, ela é cega, teve que perder as 2 vistas, foi retirado os 2 olhos dela porque ela teve uma infecção bacteriana nos olhos, por conta de quê? Do saneamento básico que não existe. Então, gente, entendeu? Fica esse apelo também aí aos candidatos à Prefeitura de São Luís, que eles possam trazer propostas concretas com relação aos animais também. E também essa coisa do sanitário, do cuidado, o Zika vírus, a gente fica apavorado com isso. Né? Ninguém falou disso ainda. Então, fica esse apelo, né, Sr. Chibé? Então, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela presença de vocês também. E amanhã teremos a marcha. A marcha amanhã. A 7ª marcha. Quem puder comparecer, levar 3 quilos de ração para doar para animais carentes, nós agradecemos muito. Com certeza, já vou fazer minha doação. Tá, ok. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Tchau. Vamos. Fofura, né, gente?